Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar contigo aqui novamente, seja lá o momento que você esteja vendo. Estamos aqui em mais um Clube ServiceNow. Vamos falar sobre instalação do Meet Server. Vamos lá rapidamente aqui, já estamos na versão Xanadu ou Xanadu, como falam nossos amigos lá nos Estados Unidos. Aqui um pouquinho de história, quais são as releases. Isso nós temos publicado em um artigo. Deixo aqui também no link do vídeo para você ver o artigo falando sobre essas releases que já foram publicadas. Aqui o nosso gráfico do ServiceNow, onde tem os produtos. Aqui uma pequena tradução, uma outra visão, tá? Um pouquinho sobreposto aí algumas frases por conta do português ser maior que o inglês, mas é uma pequena versão aí do que seria a mesma coisa em português. Mas vamos lá. Então, aqui está o pequeno artigo que foi escrito, na verdade, em meados de 2018, falando sobre como instalar um MIDI server. E esse uso do MIDI server pode ser feito, por exemplo, para o Discovery, para o Mapping, ou mesmo para você trocar informação entre a sua instância e, de repente, você tem alguma integração e precisa ser feito. Isso é possível colocar dentro do MIDI server e que a instância acesse o MIDI server. Mas, por acaso, você já se perguntou o que significa o MIDI? Tá ali, ó, para você. O MIDI seria Management, Instrumentation and Discovery. Esse é o significado de MIDI, caso você nunca tenha visto. E o MIDI server se comunica pela porta 443. E como é o processo? O processo de instalação segue algumas etapas. Quais são essas etapas? Fazer o download, a instalação e configurar o MIDI server. Então, para você instalar, você precisa instalar na máquina que vai ser configurado e instalado o serviço do MIDI server. E aí você precisa fazer o login, claro, seja no Windows, também é possível fazer no Linux. A gente também já publicou essa matriz, isso tem divulgado na documentação, então existe toda uma matriz de compatibilidade para você observar antes de fazer uma instalação. Mas normalmente nós trazemos aqui o Windows, fazemos pelo Windows, já fizemos em outras máquinas, like Unix, mas mais comum é que se use em Windows. Inclusive, é uma das coisas que é recomendado caso você precise fazer inventário de máquina Windows. Você precisa ter pelo menos o MIDI server Windows, porque o Linux não inventaria equipamentos Windows. Então você cria uma pasta, sugestão, vai lá, cria uma pasta dentro do seu MIDI server para você instalar, por exemplo, CMD Server. E aí você entra na instância para fazer o download do aplicativo. O nome é MIDI Server, mas, na verdade, ele é somente um serviço ali dentro da sua máquina ali, do seu servidor Windows, da sua estação Windows. Muitas pessoas colocam mesmo dentro de estações de trabalho, dentro do equipamento comum aí. Para você instalar, você vai ali no menu, procura MIDI Server e procura Download. Em seguida, você vai ver as opções. No caso ali, o nosso exemplo em específico, nós escolhemos o Windows. Assim que feito o download, a imagem é sim um pouquinho antiga, eu peguei a imagem do artigo, hoje estamos na versão Xanadu, a imagem da Lunda. Se você está aqui no vídeo e não sabe, a ServiceNow segue uma ordem alfabética. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai reparar que as releases são versões alfabéticas e nome de cidades.
Então, você, após extrair, fazer a descompactação, você clica em installer.bat e vai seguindo os passos. Então, você vai seguir como um exemplo. Algumas imagens eu perdi nesse momento mesmo. Depois vou atualizar de novo no artigo e muito provavelmente nessa apresentação aqui, que também vai ser compartilhado. E aí nós temos as opções dentro das telinhas de configurações e você vai seguindo ela. No meu caso aqui, eu estava fazendo um teste, estava ali em alguma instância de treinamento. Então você coloca ali a sua instância, obviamente não vai ser dev aqui, né? Como está aqui. Eu deixei as informações, mas é só um exemplo. E aí você coloca as suas credenciais, que precisa ser uma para cada MIDI server. Então, se você tem dois, você vai acabar vendo no final ali uma mensagem de falha de um issue dentro do sua instância. Então, você vai precisar aí, como recomendação, você ter uma credencial para cada MIDI server. Esse é o recomendado pela própria ServiceNow. Então, você vai lá na instância, cria essa credencial, coloca ela aqui, coloca a sua informação, usuário, senha, testa sua conexão. Você também pode usar um proxy. Então, se você tem a necessidade de utilizar através de um proxy, não de uma conexão direta aberta do servidor para a internet, você pode sim usar um proxy. E aí você vai configurando os parâmetros, o nome do servidor, o que vai ser mostrado ali, vai ser a configuração, depois ele coloca um resumo, essa imagem que eu também não tenho aqui. Não se preocupe, você vai ver ali um resumo do que é instalado, bem similar ao que estava antes. E aqui era uma imagem do serviço do Windows Services MSC, para você simplesmente iniciar ali o serviço. Ele vai ficar lá. Você também pode fazer isso via linha de comando, claro. E assim que o serviço for iniciado, você vai acabar vendo ele lá na lista de servidores, que nada mais é do que esse mesmo exemplo aqui de configuração para você ver posteriormente, tá? Coloquei aqui. E aí ele vai estar aqui validado sim, não. E aí você consegue também pedir para validar aqui embaixo. Quando você validar, ele vai ficar assim aqui. Deixa eu voltar a telinha para você ver. Ele vai ficar assim aqui onde está vermelho. E se você não reparou, esse sim também estava aqui. Validado não, só não tem cor aqui. E aí eu clicar em validar aqui, que eu mostrei para você anteriormente. Aqui deixo para vocês alguns links. Vou colocar aí na descrição do vídeo também. E também está ali na documentação que foi criada, naqueles artigos que foram criados. Ele está em inglês e em espanhol. E isso é o que tínhamos para hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Aguarde o próximo conteúdo sobre ServiceNow. Até o próximo clube. Até a próxima semana. Abraços.